Olá, tudo bem? Todos os anos, muitas notícias são produzidas e eu posso lhes afirmar que de forma mentirosa. São informações que são ditas como meias verdades e elas são deturpadas para exatamente desenvolver na sociedade brasileira crenças, convicções e que favorecem a determinados grupos. Favorecem determinados grupos. Eu tenho observado, eu vou fazer 17 anos como investidor em Bolsa de Valores, isso é um fato importante de se registrar aqui, porque quem sobrevive tanto tempo na Bolsa realmente 17 anos é um sobrevivente. Já vi e já vivi muita coisa, tenho muita quilometragem rodada e já tive a oportunidade de perceber muita coisa que aconteceu nesse país e no mundo, né? Circuit breaks, crises, né? Tem uma visão ampla dessa questão aí da Bolsa de Valores, não só brasileira, como do mercado financeiro mundial. E aí, o que é que eu percebo, né? É que todo ano são produzidas notícias, matérias para defender determinados pontos de vista e meio que gerar receio para que as pessoas não invistam na Bolsa de Valores. É algo que me parece ser deliberado, não é casuístico. Então, uma matéria que saiu no Estadão e que foi reproduzida pela Infomoney disse o seguinte: Bolsa fica atrás até da poupança e da inflação em 2022. A que eles estão se referindo? Ao índice, ao Ibovespa. Não é? Então, o Ibovespa ficou atrás da rentabilidade da poupança e ficou atrás da inflação. Isso nos diz muita coisa? Não, porque o índice é uma média de 91 ações. Não nos diz muita coisa. Mas eles fazem crer que isso é importante. Tão importante que deve lhe desestimular de investir na bolsa. E você deve então correr para o que eles mostram que são os grandes portos seguros e as grandes decisões que você pode tomar na sua vida, que é botar seu dinheiro na caderneta de poupança ou na renda fixa. Quem é o grande favorecido com isso? Quem são os grandes favorecidos? Os bancos. São eles que são os grandes favorecidos, né? Que ganham com estes produtos, caderneta de poupança, título de capitalização, que eles tentam convencer você de que é um investimento, e os fundos de renda fixa, né? Então, a matéria diz assim: em um ano marcado pela guerra da Ucrânia, pelas eleições do Brasil, o Ibovespa não conseguiu superar a inflação, nem sequer a poupança. Veja vocês, que tristeza. O principal índice acionário da B3 terminou 2022 com uma valorização acumulada de 4,7%, abaixo do índice de preços do consumidor amplo acumulado, que até novembro subiu 5,9%, e da poupança, que acumula retorno de 7,9%. Então, pelo amor de Deus, vá para a poupança, não entre na bolsa, que é uma furada. É isso que eles estão dizendo, ou não, não é isso? Eu entendi isso. Os números marcam o fim de um ano repleto de excepcionalidades e frustrações no mercado. A renda variável foi olha só, o grande lamento do investidor no ano. Muitas quedas e perdas foram constatadas, diz aqui um sócio de uma empresa de investimentos, que eu vou ficar sem dizer o nome, que não merece o nosso marketing. Durante o primeiro trimestre, o Ibovespa se deslocou do exterior, subiu 14%. Nem mesmo o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro, conseguiu abalar a trajetória da Bolsa brasileira. O entendimento na época era de que o Brasil se beneficiava da situação por ser um grande produtor de commodities. E o fluxo de investimento estrangeiro aumentou entre janeiro e março 69 bilhões de reais. Aqui eu vou fazer um recorte. Os institucionais, os nacionais brasileiros, eles já estavam saindo da Bolsa nesse período. Na verdade, eles começaram a sair em outubro de 2020. Começaram a se deslocar em direção da renda fixa, entendeu? Então, quem fez a Bolsa subir nesse primeiro trimestre que eles estão referindo aqui foram os estrangeiros, que colocaram entre janeiro e março 69 bilhões.
E aí, depois disso, né, eles dizem, a guerra entre Rússia e Ucrânia manteve o petróleo muito alto ao longo do ano, sempre acima de $70 o barril, e com isso, empresas como a Prio teve uma alta em 2022 de 82%, foi muito bem favorecida por esse movimento, né, do barril de petróleo. A Petrobras, por sua vez, os papéis subiram 47% no ano e a valorização não foi maior por conta da volatilidade criada pelas eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva. É o que está dizendo aqui a matéria. Apesar dessa forte alta, as ações devem apresentar maior volatilidade no curto prazo em função das incertezas que vamos ver aí com relação às diretrizes da companhia no novo governo, né? Olhando para as empresas do índice, nós temos aí a Cielo com uma alta de 140%, foi a melhor companhia do índice a se destacar em 2022, e inclusive este resultado da Cielo foi o melhor desde o seu IPO de valorização. Decorre essa expressiva alta a melhor operacional da empresa e o momento mais difícil para as fintechs concorrentes, que permitiu que a Cielo recuperasse espaço de mercado perdido nos últimos anos. O BB Seguridade também subiu 75%, e o setor de seguros acabou sendo beneficiado no ano que passou, né? Então temos aí essa matéria, mas que, ao meu ver, ela é uma matéria tendenciosa. Ela é uma matéria que se utiliza de meias verdades para defender, ao meu ver, uma agenda oculta. Ao meu ver, para defender uma agenda oculta. Porque não faz o menor sentido querer desestimular o investimento em bolsa de valores. Como eu já disse aqui, eu venho investindo em Prio há 3 anos, vou fazer agora em maio 3 anos com Prio. Ela, nos 4 anos do governo Bolsonaro, foi a empresa que mais valorizou. Ela subiu impressionantes 1.777,5%. 1.777,5%, você está ouvindo correto, eu vou repetir de novo, que você pode ter se atrapalhado. 1.777,5% valorização em 4 anos da Prio. Meu Deus, vai deixar o dinheiro aonde? Na renda fixa? Vê aí 4 anos, o que é que ganhou? Vai deixar seu dinheiro aonde? Na caderneta de poupança? Vê aí em 4 anos quanto foi sua rentabilidade. Título de capitalização? Não é possível, né? Não é possível que uma pessoa em sã consciência vá dizer isso. Ah, mas como achar uma empresa assim? Estudando. Não tem também bolacha quebrada não, estudando. Estudando para encontrar poucas e boas empresas para investir. Entre 5 e 7 é a minha estratégia. Você não vai ter esse resultado maravilhoso em todas as empresas. Umas vão deslanchar de primeira, outras vão ficar mais tempo lá atrás, mas um dia, se você escolheu bem, elas vão valorizar também. Clóvis, como é que eu faço? Eu queria entender mais. Olha, venha para o nosso programa de mentoria, venha fazer mentoria comigo. É uma espécie de coach, né? Eu vou estar fazendo aí uma consultoria para você semanal. Você vai fazer uma mentoria comigo de 6 meses ou 1 ano, você vai decidir. E vai ter esse contato direto comigo. A gente toda semana vai conversar 35 minutos mais ou menos sobre o mercado, sobre estratégia, sobre sua carteira, sobre o que é que eu penso deste momento. E a gente vai caminhar juntos. Juntos vamos mais longe. Pode ter certeza disso. Outra ferramenta importante, a seleção de empresas. Se você não renovou ainda a seleção de empresas, faça isso imediatamente. R$ 360.
Se você ainda não assinou, assine também imediatamente, R$360. R$30 por mês, gente. R$1 por dia para ter acesso a um relatório mensal, atualizando, filtrando para você as informações mais úteis e inteligentes do mercado financeiro. Há uma profusão de notícias todos os dias. Eu vou fazer um filtro e te dar o mais importante do que eu julgar dos relatórios de grandes bancos de investimentos como Goldman Sachs, BlackRock, entendeu? Eu vou fazer um filtro e vou te dar mastigada essa análise. E essa análise vai ser muito útil para você fazer as suas escolhas, montar as suas estratégias. Além disso, eu vou lhe mostrar quais são as minhas ações, pontos de entrada, balanceamento, estratégia, visão de longo prazo, que eu só invisto com visão de longo prazo. Mas isso não me impede de fazer balanceamento no curto prazo. Existe o balanceamento. É a questão dos fluxos. Eu olho o fluxo estrangeiro, eu olho o gráfico, né? Leitura gráfica, e olho as tendências. Olha as tendências, né? Então a gente arruma tudo isso, vê os indicadores e toma decisões. Venha assinar a seleção de empresas. Tá esperando o quê? Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.